Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os estudos qualitativos, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, gente, bem-vindos à nossa aula de investigação de abordagem qualitativa, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de abordagem, os desafios e a maravilha que é realizar estudos qualitativos, tá bom? Esses são os nossos objetivos. A gente vai falar um pouco sobre a questão de como compreender, né, os procedimentos metodológicos na pesquisa qualitativa, como é que a gente utiliza técnicas e instrumentos, né, para coleta de dados, como é que a gente faz a análise desses dados qualitativos por meio de categorias, temas, dimensões, e a gente vai promover essa interpretação, né, e apresentação dos resultados qualitativos. Então, para que a gente comece, eu queria muito trazer essa gravura aqui, para que vocês entendam como que o estudo qualitativo funciona. Percebam que aqui eu tenho 4 pessoas totalmente diferentes, com vivências diferentes, e elas estão olhando para uma galinha. Não sei se vocês já viram essa gravura, mas eu até retirei de um curso da Fiocruz. E ela está olhando para a galinha, e cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre a galinha. Enquanto que o rapaz de camisa rosa fala, a galinha põe ovos, né? Muito bom. Enquanto que a moça fala, nossa, a galinha procria, dá pintinhos, né? Enquanto que o último cara tá falando, nossa, bem que podia fazer essa galinha tão ensopada para comer. O que significa, gente? Que cada pessoa, ela tem uma percepção diferente sobre um elemento, um fenômeno, o contexto de vivência. E o estudo qualitativo, ele tenta capturar essa percepção, essa experiência, esse sentimento sobre um fenômeno que é o nosso problema de estudo, ok? Então, é basicamente isso. Então, qual que é a diferença entre estudos qualitativos e estudos quantitativos, né? O estudo qualitativo, ele é formado e organizado em saber o porquê. Por que, que o fenômeno está acontecendo? Por que, que aquele grupo de participantes tem aquele comportamento? Quais foram as vivências daquele grupo de participantes em um determinado momento? Uma coisa que é importante também é que os estudos qualitativos, eles são de aspectos exploratório, né, e não sobre números, mas focando em razões, motivações, comportamentos e opiniões dos participantes de pesquisa. Ele também tem um valor real da pesquisa qualitativa, ela está muito na sua capacidade, né, de dar ao pesquisador uma perspectiva humana, né, sobre a questão de pesquisa. E auxilia o pesquisador a entender, né, alguns dos fatores mais intangíveis, que são os comportamentos, os hábitos e as experiências que foram vividas, né? Então, esses efeitos, eles nem sempre eles estão prontamente disponíveis, né, aparentes, quando a gente está conduzindo uma pesquisa quantitativa. Se a gente pudesse fazer uma comparação, e a professora Minayo, ela faz muito isso nesse artigo, né, que fala sobre amostragem e saturação, ele fala que, enquanto que o estudo qualitativo, ele é marcado pela intensidade específica dos fenômenos, o estudo quantitativo, ele está medindo a magnitude dos contatos dos fenômenos, né, o quanto aquilo gera doença, entendeu? Então, é um pouco diferente. Enquanto que o estudo qualitativo tem um quê dos aspectos que tornam o fenômeno específico e as singularidades e os significados daquele fenômeno, o estudo quantitativo busca aquilo que se repete, né, e que pode ser tratado como uma homogeneidade. Então, no estudo qualitativo, a gente não faz uma generalização, a gente não generaliza nunca, tá? E sim, a gente vai para a singularidade, para o específico, para o sentimento vivido ou experiência vivida, percepção vivenciada do participante de pesquisa. Então, na verdade, o estudo qualitativo, ele é muito utilizado na pesquisa social e ele faz isso, ele promove um link, né, uma ligação, uma interação entre o pesquisador e os participantes de pesquisa. Na pesquisa qualitativa, então, é um método de investigação científica
que é pautado no caráter subjetivo, né, do objeto analisado e estuda suas particularidades e experiências individuais. Então, a preocupação com o estudo qualitativo, ela não se dá através da representatividade de números, tá? De análise estatística, mas sim no aprofundamento da compreensão da percepção da experiência e vivências de grupos sociais, né, e de organizações. Com base nisso, queria mostrar para vocês o que a gente observa, né, as diferenças, peculiaridades entre as ciências naturais, que estão muito focadas nos números, nos gráficos, na intensidade numérica do repetir, da frequência, e as ciências sociais, que estão relacionadas a expectativas, a vivências, a comportamentos. Então, basicamente, em relação ao objeto de estudo, a gente pensa assim, nas ciências naturais, elas são focadas nos fenômenos, obviamente, naturais e universais, né, em processos físicos, químicos, biológicos, e o objetivo prioritário é entender e explicar as leis e os princípios que governam o mundo natural, né, o quão frequente isso é, se acontecer isso, vai acontecer isso, e ela generaliza muito isso. Enquanto que nas ciências sociais, o que acontece? A gente se concentra no estudo do comportamento humano, das interações sociais, nas culturas, nas estruturas sociais. E o objetivo é, primariamente, né, compreender a complexidade das relações humanas e sociais que são influenciadas por contextos culturais, históricos e individuais. Por isso que, nas ciências sociais, a gente usa muito essa questão do fenômeno, da fenomenologia, do materialismo histórico e dialético, principalmente porque tudo que a gente viveu, experimentou como experiência pessoal, ela é influenciada por contextos da cultura, da história e do indivíduo, ok? O papel do pesquisador, né, entre esses dois tipos de ciências. Nas ciências naturais, o pesquisador ele procura manter uma posição de objetividade e neutralidade. Ele está só visualizando aquela coisa, né, o fenômeno, e ele minimiza a influência dos seus próprios valores e perspectivas, né, sobre o processo da pesquisa. Então, ele está focado no número, né, no quanto aquilo é frequente. Enquanto que na pesquisa social qualitativa, o pesquisador é frequentemente mais consciente da sua influência no processo da pesquisa e pode adotar uma abordagem mais reflexiva, né, reconhecendo como a sua própria posição e perspectivas podem impactar a coleta e a interpretação dos dados. Por isso que na pesquisa qualitativa, a gente precisa formar muito coerentemente o nosso referencial teórico. A gente vai falar dele daqui a pouco. Em relação ao objetivo, na pesquisa que a gente utiliza nas ciências naturais, a gente busca descobrir leis, descrever leis universais, princípios, explicar o fenômeno no mundo natural. O objetivo, então, é alcançar um conhecimento que se possa generalizar e aplicar para o todo. Enquanto que nas ciências sociais, né, nas pesquisas qualitativas, a gente busca compreender a complexidade das relações e estruturas sociais, né, reconhecendo a diversidade de experiências humanas. O objetivo, então, é gerar uma compreensão contextualizada e rica das dinâmicas sociais. Então, gente, na pesquisa qualitativa, a gente nunca generaliza, tá? Em relação aos métodos, nas ciências naturais, a gente utiliza predominantemente métodos quantitativos e experimentais, né? Com ênfase em experimentos controlados, replicáveis, medidas precisas, análises estatísticas para testar ou refutar a nossa hipótese ou alguma teoria. Na pesquisa qualitativa, a gente usa uma combinação de métodos, né? Quanti-quali, os métodos qualitativos são muito mais empregados, como entrevistas, observação do participante, análise de documentos, né, são importantes para que a gente explore os contextos, os significados, como que ocorre a dinâmica social, e a busca prioritária, né, a compreender de forma profunda e contextualizada os fenômenos sociais. Para terminar, então, a relação da natureza dos dados, né? Na pesquisa quant, os dados são geralmente objetivos, né, e podem ser medidos de forma quantitativa, né? A pesquisa ela visa alcançar então uma precisão, uma generalização, né, com foco em dados que podem ser mensurados.
Enquanto que na pesquisa quali, não se trata de dados, mas sim de resultados. Então, na pesquisa quali, a gente está buscando sempre entender o significado da interpretação dos fenômenos humanos e sociais, tá? Então, isso envolve muito uma análise muito subjetiva. Então, se a gente pudesse fazer um comparativo aqui entre quant e quali, em relação a quant, né, foca na quantidade pequena de conceitos, enquanto que na quali tenta compreender a totalidade dos fenômenos mais do que focar em conceitos específicos. Enquanto que na quant inicia com ideias preconcebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados, que são as hipóteses, aqui na quali possui poucas ideias preconcebidas e salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a interpretação do pesquisador. Então, a gente não trabalha com uma hipótese propriamente dita, mas com um pressuposto, tá? Enquanto que na quant a gente utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para coletar os dados, na quali, a coleta dos dados sem instrumentos pode acontecer de forma assim, sem um instrumento formal e de forma estruturada. Mas lembrar que não significa que na quali não haja uma sistematização. Não foi isso que eu disse. Na quali, a gente utiliza, sim, a gente pode utilizar um instrumento já pré-concebido, como, por exemplo, uma estrutura semi-estruturada, tá? Um questionário semi-estruturado, e a gente pode também só observar. A gente vai fazer observação participante, entra no contexto daquele participante de pesquisa e só observa. E vai descrevendo no seu diário de campo tudo que está acontecendo no momento da sua observação, tá? Em relação à coleta dos dados do quant, a coleta de dados é mediante uma condição de controle, você controla tudo, né? Você tem um instrumento totalmente estruturado, com perguntas fechadas, onde automaticamente você sabe se acontecer isso, vai provavelmente acontecer isso aqui, o resultado vai ser esse. Enquanto que na pesquisa quali, a gente não tenta controlar o contexto de pesquisa, né, e sim captar o contexto que está sendo desenvolvido naquele momento da coleta dos dados. A quant enfatiza objetivamente a coleta de dados e a análise desses dados, enquanto que a quali enfatiza o objetivo por meio de compreender e interpretar as experiências. Na quant, a gente analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos, enquanto que na quali a gente analisa as informações narrativas de uma forma organizada e mais intuitiva. Com base nisso, meus amigos, como eu vou estruturar o meu projeto de pesquisa qualitativo? Será que é muito diferente do projeto de pesquisa quantitativo? Vamos ver. Primeiramente, que no projeto qualitativo, a gente tem 3 etapas prioritárias, tá? Eu coloquei assim em forma de fluxo, né, de um gráfico assim de ciclo, mas só para deixar mais visual, para que vocês consigam identificar as etapas, mas ele não é um ciclo contínuo, tá bom? E, na verdade, o que ocorre? Primeiro, a gente tem sempre uma fase exploratória, onde a gente está elaborando o nosso projeto de pesquisa. É uma fase que demanda bastante tempo, reflexão sobre o meu objeto, o meu tema, tudo que eu estou propondo em relação ao meu referencial teórico. Então, o pesquisador, nessa fase exploratória, ele faz uma busca importante de referências, faz uma análise bibliográfica rica, né, para que ele consiga identificar qual é o meu tema, qual é o meu problema de estudo, qual é a minha pergunta de pesquisa, para que, então, tudo que vai ser desenvolvido nas outras etapas esteja coerente com o referencial teórico do pesquisador. Lembrando que nessa fase exploratória é a elaboração propriamente dita do projeto, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está fazendo essa etapa por conta do método. O que a gente vai pesquisar, como vai pesquisar, quanto tempo a gente vai pesquisar, né? E tudo precisa estar muito organizado, estruturado, de acordo com o referencial teórico do pesquisador. Então, a segunda etapa é essa parte do trabalho de campo. Quando eu finalmente deixei tudo organizado, estruturado, todas as etapas estão mapeadas, os papéis dos participantes de pesquisa, os papéis da equipe de pesquisa estão bem organizadinhos, aí eu vou para o trabalho de campo.
E é nesse trabalho de campo onde eu faço, de fato, a operacionalização da pesquisa, é onde eu vou coletar os dados. Muitas das vezes, para uma pesquisa qualitativa, eu preciso de pessoas que me auxiliem na coleta de dados, né? E aí a gente tem, de fato, a estruturação dos participantes em relação a coletar. E aí são os pesquisadores que vão poder te auxiliar, você sendo o pesquisador principal, e a gente tem os pesquisadores que são associados, tá? É nessa etapa do trabalho de campo onde normalmente a gente faz entrevistas, observa o nosso participante, realiza grupos focais, faz análise de documentos. Então, é nessa parte aí, a parte braçal da coisa. E, por fim, eu tenho a análise e o tratamento, né, de todo o material que foi coletado. Então, é nessa etapa, é uma etapa extremamente rica e precisa ser muito bem organizada. Então, a gente utiliza procedimentos para que a gente consiga compreender e interpretar aqueles dados, que podem ser os dados empíricos ou análise de documentos. É sempre bom a gente lembrar que hoje, né, com a internet, com diversos tipos de ferramentas, a gente consegue fazer uma análise muito mais rica, mas que a ferramenta disponível em aplicativos, ela não faz o trabalho do pesquisador. Então, nessa etapa aqui, a gente precisa entender qual é o nosso referencial teórico para que a gente consiga fazer o link entre os dados que foram encontrados e tudo que está sendo, então, descrito a partir da experiência que foi coletada dos participantes de pesquisa. Não sei se vocês lembram desse gráfico que eu fiz para vocês, né, que tem essas etapas todas, e eu estava utilizando e aplicando para um projeto geral, Quanti-Quali. Agora, a gente vai fazer pequenas adaptações para os projetos qualitativos propriamente ditos. Obviamente que o pesquisador, ele precisa ter a ideia, né, do tema, o que ele quer pesquisar, qual é o grande tema. Lembra que eu mencionei para vocês na aula passada, que esse tema aqui é um universo de coisas, de possibilidades, e é a partir desse tema que a gente precisa fazer, então, uma boa revisão bibliográfica. Então, eu estou repetindo o passo 2, que é o quê? A gente, nesse momento, vai encontrar argumentos, formular perguntas, delimitar o nosso problema, identificar lacunas de pesquisa, contextualizar esse problema com base numa boa revisão bibliográfica. Em seguida, a gente vai poder, então, saber qual é o nosso problema de estudo, tá? Qual é o nosso problema da nossa pesquisa. E é nesse momento onde a gente vai delimitar o nosso objeto de pesquisa, e em vez de relacionar a hipótese propriamente dita, a gente, então, vai conhecer qual é o nosso pressuposto, tá? A gente vai identificar qual é o nosso pressuposto. E daqui a pouquinho eu vou mostrar a diferença entre hipótese e pressuposto. É que na pesquisa qualitativa, na pesquisa social, nem sempre se admite a hipótese da forma positivista. Enquanto que a gente, né, que está fazendo pesquisa quali, a gente admite, sim, um pressuposto, que é uma ideia do que pode ocorrer, tá? Do que pode ocorrer, do que é esperado mediante a nossa revisão bibliográfica. Em seguida, a gente vai ter a nossa pergunta de pesquisa e ela precisa estar linkada. Gente, a pergunta de pesquisa aqui, ela é vital para todas as outras etapas. Em seguida, a gente tem traçar os nossos objetivos, obviamente a nossa justificativa, a nossa relevância, e aqui está o ponto. Por quê? É nesse momento aqui que a gente precisa construir de forma bem organizada o nosso marco teórico conceitual, que leva em consideração teorias. Por exemplo, se eu estou estudando questões relacionadas a processos de trabalho, como que os grupos se organizam em processos de trabalho, então, muitas das vezes, eu vou poder utilizar aqui marcos conceituais como o materialismo histórico dialético, a fenomenologia, e aí é importantíssimo que a gente entenda qual é o marco teórico conceitual que a gente vai utilizar a partir de então. Em seguida, a gente tem a construção dos nossos métodos, que no caso vai ser qual é o desenho de estudo, qual é o nosso cenário, qual a nossa população, a amostra, quais são os nossos critérios de inclusão e exclusão,
E nesse momento, a gente identifica, por exemplo, que não existe um cálculo amostral. Isso não se aplica, por exemplo, para estudos qualitativos. No estudo qualitativo, a gente busca a intensidade mais da experiência pessoal ou de um grupo. E é nesse momento a gente precisa ter bastante solidificado na nossa compreensão que, muitas das vezes, a gente vai ter apenas, por exemplo, na fenomenologia, a gente vai poder fazer amostra com dois participantes, que para eles, vocês vão contar, eles, por exemplo, quando eu uso a técnica de coleta de dados por meio de contar uma história, contar a história daquela pessoa, a história vivida daquela pessoa, a partir daquele momento, eu posso ter dois participantes de pesquisa e eu vou conseguir, então, de acordo com o meu marco teórico conceitual, desenvolver toda a parte de coleta de dados. Então, na pesquisa qualitativa, a amostragem, ela não é aplicada, tá? Não existe uma amostra, mas sim a justificativa para, por exemplo, em alguns momentos, do que a gente chama, que a professora Minayo conceituou como saturação de dados, né? Quando os dados já foram muitíssimo explicitado pelos participantes da pesquisa de forma significativa e automaticamente a gente não espera que algo novo seja anexado àqueles dados que já foram informados. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão da amostra, tá? A gente também vai ter que ter muito cuidado com os aspectos éticos, e aqui eu vou pedir para que vocês tenham uma leitura bem minuciosa em relação à resolução 510, porque ela fala muito sobre as pesquisas no componente social. Nesse momento aqui, a gente faz a construção dos instrumentos de coleta de dados, que podem ser entrevistas, pode ser a observação participante, vai depender muito do desenho do estudo e de qual o objetivo que você quer coletar. Nesse momento também a gente vai proceder, né, a descrição de como que vai ser a coleta dos dados, a análise, a apresentação desses dados, quanto tempo eu vou desenvolver essa pesquisa e quanto eu vou gastar. E aí vai ter, no caso, a coleta de dados propriamente dita, que a gente falou, né, que é a exploração do campo. Em seguida, a análise e a discussão dos dados, que é naquela etapa 3, né, a redação e a apresentação da pesquisa e a submissão do seu artigo. Então, gente, o projeto de pesquisa, de uma pesquisa qualitativa, ele é fruto de um trabalho vivo e intencional. Então, o pesquisador, ele precisa estar sempre lendo, se atualizando sobre aquele problema, sobre aquele tema, para que ele consiga, de fato, construir estruturas que consigam linkar com o que ele vai encontrar na coleta de dados. Então, não surge espontaneamente, né? Não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Requer um trabalho sistemático, muita organização. Se vocês acham que na pesquisa quantitativa a gente precisa de organização, na pesquisa qualitativa vocês vão se surpreender o quão a organização precisa ser o pilar mestre para que a gente consiga, de fato, realizar uma pesquisa de forma de qualidade, tá? A gente precisa ter muito domínio da teoria, né, dos métodos que a gente vai utilizar, requer muita criatividade, né, precisa se adequar, reinventar técnicas e instrumentos com base na minha pergunta de pesquisa e nos meus objetivos. Então, o projeto de pesquisa aqui, ele é muito vinculado a o que eu vou pesquisar. O que eu quero pesquisar? Então, a partir desse momento, a gente linka qual é o meu problema de pesquisa, né? Qual é o meu pressuposto? Qual é a minha base teórica conceitual? Então, eu preciso descrever isso, né? Bem estruturado, organizado, para que eu tenha isso claro na minha mente. Para que eu vou fazer essa pesquisa, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? E para que pesquisar também, essa questão do propósito vem muito casado com qual é a relevância, né? Qual é a relevância para eu desenvolver essa pesquisa? Por que ela é importante? Por que pesquisar também vai estar casando com a justificativa da escolha do problema? Por que eu decidi pesquisar este problema? Como pesquisar, né? Qual é o método que eu vou utilizar? Por quanto tempo?
cronograma, como vai ser a minha execução? E que recursos? O que eu vou utilizar, né? Quanto que eu vou gastar, né? É a questão do orçamento. Vocês vão perceber que as pessoas acham assim, a pesquisa qualitativa não gasta muito. Gasta bastante. Principalmente quando a gente quer utilizar software, quando a gente quer ter o apoio, né, por exemplo, para a coleta de dados, às vezes são muitas entrevistas, às vezes a gente gasta um tempo maior na análise desses dados, precisa do apoio, às vezes, de um grupo de pesquisa, né, de um bom orientador, dos colegas, né, para refletir sobre as questões que foram levantadas, né, sobre os assuntos que foram levantados no momento da coleta dos dados, e fazer aquele link entre a base teórica e conceitual com o que você encontrou na sua coleta de dados, tá? E quais as fontes que eu vou utilizar? Então, quais são as minhas referências, né? Então, é interessante que a gente já tenha um quadro de referências bem estruturado sobre o meu tema, o meu problema de pesquisa, como eu vou implementar essas ações metodológicas, né? Então, ter as referências já delimitadinhas, tá? E aí, voltando, né, a essa questão de tudo que a gente falou a partir de agora, o que é muito importante na pesquisa qualitativa? Desde a elaboração do meu problema de pesquisa, do meu pressuposto, a minha pergunta de pesquisa, os meus objetivos, meu marco teórico conceitual, os meus métodos, como eu vou coletar, analisar e interpretar esses dados. Então, vamos lá, né? Começando pelo o que pesquisar. Então, a gente precisa ter muito claramente qual é o meu tema, né? Qual a área de interesse do pesquisador, né? Eu tenho vários colegas de grupo de pesquisa que estudam temas muito diversos, como questões relacionadas à competência, questões relacionadas a trabalho multiprofissional. Isso, o escolher o tema é o primeiro passo do pesquisador. E o tema é como um caminho ainda muito aberto, né? Eu digo assim, aquela coisa muito ampla, né? E como escolher o tema? Primeiro, né? O que motiva o pesquisador, né? Esse tema tem uma relevância acadêmica, né? Social, é importante? Quais as fontes, né, de pesquisa sobre ele? Já existe muita coisa sendo pesquisada? Por exemplo, eu quero avaliar as experiências de pessoas que tiveram Covid. Imagina a quantidade de pesquisas que já tiveram sobre a avaliação de experiências de pessoas com Covid. Né? Então, a gente precisa desenvolver algo também inovador, né? E lembrar que, tipo, já está muito pesquisado, o que eu vou acrescentar de novo, né, em relação a esse tema? O que pesquisar também envolve o meu objeto de pesquisa, né? E é importante a gente lembrar, né, que a gente precisa fazer uma problematização e um aprofundamento desse tema para que ele gere um projeto de pesquisa, um problema de pesquisa de fato relevante, né? O problema de pesquisa e o objeto de pesquisa, ele precisa ser claro, bem preciso, e deve vir no início do projeto de forma bem apresentada, bem clara, né? E ele é casado com o nosso pressuposto. O pressuposto ele é mais utilizado em estudos exploratórios e ele é mais coerente com essa abordagem qualitativa. Então, a gente não usa a hipótese, né? A gente usa o nome pressuposto. E meio que o pressuposto é uma hipótese disfarçada, vamos dizer assim. Mas a gente não está testando o pressuposto. São ideias que a gente levantou em relação à nossa busca que foi feita lá na revisão bibliográfica. Qual que é a diferença, né, entre hipótese e pressuposto? A hipótese é uma proposição ou suposição que é testada, né, que os pesquisadores estabeleceram para serem examinadas empiricamente. Em geral, ela é mais utilizada em estudos quantitativos, mas em alguns casos pode aparecer em estudos qualitativos, embora de forma mais flexível. A hipótese em estudos qualitativos tende a ser mais exploratória e aberta, ocasionalmente como um guia para a investigação, sem a intenção de ser diretamente testada ou aprovada, né, de forma estrita. E aí é importante a gente lembrar nisso. Por exemplo, eu trouxe aqui, né, a utilização de tecnologias digitais por enfermeiros melhora o relacionamento com os pacientes. Isso aqui é uma hipótese, eu estou dizendo, olha,
Se eu utilizo tecnologia digital, eu vou melhorar o relacionamento com o meu paciente. Eu preciso testar se isso é verdadeiro ou não. Enquanto que o pressuposto refere-se a algo que o pesquisador toma como verdade, ou seja, uma opinião ou um ponto de partida aceito sem questionar, né, no contexto do estudo. Então, o pesquisador fez uma ampla revisão da literatura e encontrou o tema, encontrou o objeto de pesquisa, e aí ele falou, eu acho que o meu pressuposto é esse. É uma ideia implícita, né, ou explícita, que orienta a coleta e interpretação dos dados. Os pressupostos são comuns em pesquisas qualitativas, pois os pesquisadores frequentemente assumem certezas com base em uma perspectiva teórica ou filosófica. Por exemplo, as experiências dos enfermeiros na utilização de tecnologias digitais são moldadas pelo contexto institucional. Vocês vão ver que eu não tenho certeza se isso é verdade. A gente vai, então, observar se, de fato, esse pressuposto se confirma, tá? E aí, o que é interessante, né? Eu utilizei a tecnologia digital, né, como tema principal, só que se eu fizesse uma hipótese, eu ia dizer o seguinte, né, que a tecnologia melhora o relacionamento com o paciente, ponto. Enquanto que no pressuposto, eu vou pesquisar quais são as experiências dos enfermeiros quando eu utilizo tecnologia digital moldando no meu contexto institucional. Pode ser que eu encontre que, tipo, melhorou o relacionamento com o paciente, mas pode ser que isso não aconteça, né? Então, gente, a pesquisa qualitativa usa o que a gente chama de pressuposto para justamente orientar tudo que vai acontecer a partir do momento em que eu estou lançando mão dessa ideia que foi preconcebida em relação à minha revisão da literatura, tá? E a pergunta de pesquisa? Existe também na pesquisa qualitativa, né? Então, é o que pesquisar? Então, ela representa o que o pesquisador deseja esclarecer, né? Qual a dificuldade, qual a problemática que ele precisa resolver. Então, precisam ser examinados criticamente nas suas origens, né? Então, a pergunta de pesquisa, ela vem muito sobre a biografia pessoal, né, do pesquisador, quem ele é, o que incomoda ele, no contexto social que se insere o pesquisador. Muitas das vezes, a gente quer descobrir a questão de um problema muito sério numa comunidade que a gente cresceu naquela comunidade, né? Então, a gente quer fazer, às vezes, uma pesquisação, né? Isso é importante. Nas descobertas e resultados de estudos anteriores. Então, a pergunta de pesquisa, ela vem para, às vezes, tentar responder uma inquietação também sobre o pesquisador. Então, a pergunta de pesquisa no estudo qualitativo também é a rainha do xadrez, né? Então, é uma questão central que você busca responder através do seu estudo. Ela serve também como um guia para direcionar, né, o processo de pesquisa. Ela define o foco, né, da investigação, delimitando o escopo e orientando as etapas dos estudos. Então, é a partir da pergunta de pesquisa que a gente constrói os objetivos, né? Então, para que pesquisar? Então, o objetivo é mais, né, metas que o pesquisador precisa buscar para alcançar durante a elaboração da pesquisa. Então, a gente tem também os objetivos principais específicos, né? O principal é a finalidade principal da pesquisa, expressa de forma ampla, né, e abrangente, e os específicos são as etapas que levarão para o alcance, né, daquele objetivo geral, e ele subdivide em etapas. Então, lembrando que às vezes a gente quer fazer vários objetivos secundários, né, ou específicos. Então, é muito importante a gente ser consciente de que quanto mais objetivos a gente colocar, a gente vai precisar saber se a gente alcançou ou não na nossa discussão, tá? Caso não tenha alcançado, a gente precisa justificar, por exemplo, no campo como limitação do estudo. E a nossa justificativa, né? Por que pesquisar? Então, isso é importante. Qual a relevância da nossa pesquisa? E ela, basicamente, é a explicação clara e concisa dos motivos que tornam essa pesquisa inovadora, importante, necessária. Tem alguns argumentos, né, como ampliar o conhecimento disponível, avançar metodologicamente, dar subsídios para a mudança da realidade. Então, assim, na pesquisa qualitativa, a gente está focado muito nesses argumentos. Como pesquisar? E aí eu lanço mão do nosso marco teórico conceitual, né, que é o quadro teórico conceitual, é o chamado referencial, né, que é um conjunto de princípios, conceitos, definições, categorias que vão sustentar essa pesquisa, né?
Nenhum pesquisador busca às cegas o conhecimento sobre um problema. Ele precisa ter uma base sólida, né, que construa todo o seu modo de pensar. E o pesquisador elege uma abordagem, né, um modo pelo qual ele se aproxima desses termos teóricos, né, e do problema. Então, ele faz um link. E esse marco conceitual, ele precisa ser sintético e bem objetivo. Então, se eu estou querendo avaliar, por exemplo, como que ocorre as questões estruturantes do processo de trabalho, muitas das vezes eu preciso utilizar a fenomenologia, tá? E aí eu trouxe os 4 principais, né, para a gente ver daqui a pouquinho. Em relação aos métodos, como pesquisar? A gente já falou disso, né? Qual é o nosso marco metodológico, né? Então, a gente precisa ter a descrição dos métodos, as técnicas de acordo com o quadro teórico lá que a gente está utilizando. Então, a gente tem desenho do estudo, cenário, população, a amostra, tá? Como que a gente constrói os instrumentos de coleta de dados e, principalmente, focar no desenho do estudo, tá? Então, o desenho do estudo, ele precisa levar em consideração 2 pontos. Primeiro, que a natureza do fenômeno pesquisado influencia diretamente a escolha da abordagem a ser utilizada, lógico. E que a pesquisa de natureza qualitativa são pesquisas de cunho exploratório e descritivo. Não sei se vocês vão lembrar, quando a nossa primeira aula, que a gente falou sobre a classificação das pesquisas, né, tem essa parte quanto aos objetivos, né, então a gente tem pesquisas que podem ser exploratórias, que exploram um tema pouco estudado, né, buscando novas ideias, insights, para se familiarizar, né, um pouco com esse conhecimento. Por exemplo, estudos sobre a percepção de jovens sobre as redes sociais, é o estudo Qualy. E ela pode ser também descritiva, onde ela descreve criteriosamente as características de um fato, de um fenômeno, da realidade, de forma a obter informação a respeito daquilo que já se definiu. Por exemplo, pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos moradores de uma determinada região. E ela pode ser explicativa e analítica, mas foquem muito nesses estudos exploratórios, tá? Com base nisso, eu trouxe 4 pilares que são muito utilizados como marcos conceituais, né? A fenomenologia, o interacionismo simbólico, a etnografia e o estudo de caso. Eu vou falar bem rapidamente, porque a gente não vai conseguir trazer esses conceitos em profundidade, mas eu vou começar pela fenomenologia, né? Que é uma corrente de filosofia que se conecta na análise da experiência consciente. Tá? Então, o que acontece? Ela busca descrever e interpretar os fenômenos a partir das perspectivas dos participantes, tá? Buscando compreender o significado desses fenômenos, né? O que esses fenômenos, como que ocorreu esses fenômenos, né? E qual a percepção deles, né? Dos participantes. Então, é um foco muito na experiência subjetiva, onde a gente tem uma descrição detalhada do fenômeno, mas na perspectiva do participante. Precisa muito de uma análise interpretativa, né, com o fenômeno como uma unidade, a gente analisa o fenômeno como uma unidade de análise propriamente dita, né. Então, ele é o centro do que aconteceu. Então, o participante, ele vai descrever aquele fenômeno pela perspectiva dele, né. E é sempre bom a gente lembrar que a fenomenologia, ela tem sido muito aplicada, por exemplo, a condições de trabalho, né, ela é muito utilizada. O interacionismo simbólico é uma perspectiva teórica que dedica-se a compreender os indivíduos, como os indivíduos constroem, né, a realidade social através da interação e da interpretação dos símbolos, né? O pesquisador busca desvendar os significados que as pessoas atribuem às suas experiências, suas ações e essas relações sociais, né? Tem um foco muito forte na interação social. Muita ênfase no significado, né? Então, os pesquisadores, eles se interessam muito pelos significados que as pessoas atribuem às coisas, tá? Tem uma perspectiva microsociológica, que a gente chama, né? O foco na análise das interações cotidianas e nos processos microsociais. Então, utiliza muito essa questão do convívio social, né? Da produção social. A etnografia é uma abordagem que busca compreender a cultura de um grupo social a partir da imersão do pesquisador do ambiente natural desse grupo. Então, é muito usado, por exemplo, em pesquisação ou em observação participante. Então, o pesquisador se torna um participante e observador, né? Então, ele vivencia o dia a dia das pessoas e busca entender os seus significados, valores e as práticas, né?
Então, a gente tem uma descrição densa, né, dos dados que foram coletados, de forma bem holística, né, tudo que foi observado. Utiliza-se muito o diário de campo nesse momento, né, para fazer essas descrições. E ela também é uma análise indutiva. Enquanto que o estudo de caso é uma estratégia que se concentra na análise profunda de um caso ou de um fenômeno específico, né? E ela busca generalizar de forma mais ampla, né? Um estudo de caso busca compreender a complexidade, né, e a singularidade daquela situação. Isso é bem importante. Então, ele está muito focado na profundidade do que aconteceu do fenômeno, ele coleta os dados de forma mais detalhada, né, sobre os aspectos do participante. É muito focado nessa questão do contexto social, histórico, cultural, né, e como isso interfere naquele fenômeno, naquele participante. Tem múltiplas fontes de dados, né? Então, tem entrevistas, tem documentos, tem registros, né? De uma forma bem geral, bem holística, né? E ele é muito flexível. Então, com base no que vocês estão pensando em coletar, a gente diz que a exploração do campo, ela vai acontecer aqui, ó. Você tem o espaço de pesquisa, você tem os participantes de pesquisa, e, nesse momento, você tem o pesquisador que vai o quê? Entrar no campo, tá? Então, essa fase da exploração do campo, ela é muitíssimo importante que seja muito organizada, muito estruturada, né? Então, a exploração do campo, segundo a professora Minayo, ela pode dizer como a moça leva muito em consideração como que o pesquisador vai ocupar esse espaço de pesquisa, né? E aí, é importante que esse espaço de pesquisa, a gente tenha, então, critérios, né, para escolher os locais. Então, a inclusão, a incursão pelos locais para justificar a seleção. A gente precisa antes, né, dar uma olhada naquele espaço para que a gente consiga imaginar se vai ser oportuno coletar dados ali, né. A escolha também envolve elementos lógicos, né, como a interpretação, a aproximação com o objeto de pesquisa, com base no que a gente entende, né, dos participantes, a gente faz o levantamento entre quais seriam os critérios de inclusão e exclusão, né, mais adequados, principalmente para que a gente consiga identificar os sujeitos que têm maior atributos, né, pretendidos nessa pesquisa. Então, é nesse momento que se fala muito na saturação, né, e aí, quando a professora Minayo fala, né, posso dizer que uma amostra qualitativa ideal é a que reflete em quantidade e intensidade as múltiplas dimensões de determinado fenômeno e busca a qualidade das ações e das interpretações em todo o decorrer do processo. Isso é muito importante. Quando a gente faz a entrada no campo, a gente precisa apresentar a proposta, né? Então, para quem a gente vai apresentar, né? Por meio de quem? Como apresentar? Então, o pesquisador, ele precisa ter um estabelecimento de contatos, né? Uma rede de relações antes de iniciar a coleta, né? Às vezes a gente faz pesquisa qualitativa em UBS, a gente precisa ir lá no ambiente, observar como é o funcionamento da UBS, quem são as pessoas-chave que a gente precisa perguntar, conhecer, identificar quem pode nos auxiliar. Então, assim, tem muito trabalho envolvido antes de iniciar essa questão da exploração do campo. Em relação aos métodos, como pesquisar, né? É importante que a gente construa os instrumentos de coleta de dados com base na minha pergunta de pesquisa, nos meus objetivos e pensando que o que eu quero alcançar, propriamente dito, né? Então, eu posso fazer a pesquisa só com observação participante, por exemplo, eu posso utilizar entrevistas, e eu posso fazer análises documentais, tá? Óbvio que na pesquisa qualitativa ela não está restrita só a esses temas, tá? Mas eu trouxe o que é mais prevalente hoje. Então, na observação, o que a gente faz? É um método de análise visual que consiste em se aproximar do ambiente natural em que um determinado fenômeno ocorre, visando chegar mais perto da perspectiva dos sujeitos investigados, né? Então, a gente utiliza muito o diário de campo, tá? Se eu quero identificar barreiras e facilitadores numa equipe para a implementação, por exemplo, para o que já tem ocorrido lá, ó, como que hoje é o processo de ensino e aprendizagem dentro de uma terapia intensiva? Como que ela ocorre? Então, a gente pode só lá observar.
e observar como que é feito, então, essa questão do dinamismo de educação continuada, como que é feito, o que é feito antes, o que é feito durante, como que é feito a avaliação depois, tá? Uma coisa bem subjetiva. E aí, a parte da análise documental, ela vem o quê? Ela vem para avaliar, né, como que a gente consegue desvelar, né, aspectos novos de um tema ou de um problema que seja complementado com informações obtidas de outras técnicas. Então, o que aconteceu? Eu tinha um colega meu lá da pós-graduação que ele queria fazer uma análise de todas as resoluções lançadas, né, pelo Ministério da Saúde sobre a questão da humanização. Como que foi a implementação do programa, né, de humanização aqui em relação à assistência à saúde. Então, ele queria muito fazer uma análise documental de como que foi construído isso. Então, ele ia pegar todas as normativas, obviamente, ele ia também fazer entrevistas, né, com pessoas hoje que estão em cargos, então, ele queria fazer essa análise justamente para, com base na perspectiva do marco teórico que ele fosse utilizar, e implementar como que foi feita essa construção, se ela foi feita de forma coerente, quais são os prós e os contras. Então, a análise de pesquisa documental, ela é muito focada nisso, ela tem uma vantagem, né, de permitir a observação de dados quando o acesso ao sujeito aí não tem condições de ser feito, né. Isso ocorre também, por exemplo, com prontuário. A gente não consegue identificar, né, o participante de pesquisa diretamente, ou a gente quer fazer uma análise de junção de dados, por exemplo, sistemas de informação disponíveis no SUS, né? A gente não consegue o acesso ao próprio participante de pesquisa, mas a gente usa, por exemplo, os sistemas de informação. Gente, a análise documental, ela pode ser com dados primários, tá? Por exemplo, coletados diretamente da fonte, né? Os dados originais, propriamente ditos, e os dados secundários. Dados que já foram coletados e já foram publicados, tá? Ou publicizados. Por exemplo, sistemas de informação, eles foram coletados e eles foram publicizados, tá bom? E a questão dos instrumentos relacionados a entrevistas, tá? Eu trouxe aqui vários tópicos bem importantes. Por exemplo, o tipo de entrevista mais adequado para pesquisa qualitativa aproxima dos esquemas livres, né? Ele é bem livre, vai fluindo de acordo com o nosso objetivo, menos estruturado, né? Em que não há uma imposição de uma ordem rígida de questões. Então, é importante que, se a gente quiser, por exemplo, sondar uma opinião, então a gente precisa ter um questionário semi-estruturado ou semi-estruturado, tá? Mas, por exemplo, quando eu faço um questionário estruturado, eu estou utilizando simplesmente perguntas fechadas, mas eu posso utilizar, por exemplo, a escala Likert, que é uma escala que vai avaliar, por exemplo, a experiência da pessoa, do participante de pesquisa frente a um fenômeno. Se eu opto por entrevistas semi-estruturadas, eu vou fazer uma combinação de perguntas abertas, subjetivas, e perguntas fechadas, com a escala Likert, por exemplo. Aberta ou em profundidade, né? Então, o informante, ele fala livremente sobre um tema, né? E é importante a gente lembrar que, tipo assim, quanto mais aberta, né, quanto mais em profundidade a gente fizer uma entrevista, a gente precisa levar em consideração também onde a gente vai fazer essa entrevista. Vai ser só nós dois? Vai ser gravado? Eu preciso ter isso no meu termo de consentimento livre esclarecido. Quando a gente pensa numa entrevista mais focalizada, né, então a gente quer esclarecer um determinado problema, ou projetiva, quando a gente tem dispositivos visuais, né, então a gente traz, por exemplo, uma figura, e a gente pede que o participante fale sobre o que ele vê, o sentimento de ver aquela figura, né, aquela gravura, enfim. E a gente pode também utilizar o grupo focal, onde você tem um grupo de pessoas, né, que compartilham de critérios de inclusão, e você tem um roteiro pré-estabelecido, onde existe um moderador, tá? Vamos dizer, a pessoa que é o líder do grupo, e existe uma pessoa de fora do grupo que vai só observar a interação dos participantes.
Normalmente, essas questões de grupo focal, às vezes você pode utilizar, por exemplo, a imagem e o som. E tudo isso precisa estar bem descrito no termo de consentimento livre esclarecido. Então, ele reúne um pequeno grupo de pessoas para discutir um tema específico sobre a orientação de um moderador. Através da interação entre os participantes, é possível, então, obter informações ricas e detalhadas, né, das suas percepções, atitudes, crenças, opiniões. Lembrando que o moderador, ele nunca vai interferir na opinião de um participante. Por exemplo, ele não interfere. Ele lança o tema que vai ser falado naquele momento e os participantes vão conversando entre si. Mas ele nunca diz, eu te entendo, nossa, eu compreendo o seu lado. Ele não pode fazer isso, tá? Ele é um moderador, ele está lançando o problema para que o tema, o assunto, para que os participantes consigam interagir. Outra coisa que é interessante, né, as entrevistas, elas são muito adaptadas, e aí eu vou deixar esse artigo aqui do Gunther, né, de 2003, embora a gente pense assim, nossa, é um artigo super antigo, mas, gente, deem uma lida nele, porque ele fala basicamente como que a gente estrutura uma entrevista, e foi bem legal ler esse artigo, tá? Quando a gente vai pensar numa entrevista, a gente primeiro está pensando lá naquele objeto, qual é o objetivo do meu estudo, né? Qual é a minha pergunta de pesquisa, né? Qual é o meu conceito, né? Qual é o meu item? O que eu quero abordar nisso, né? Quem é a minha população e quem são os meus participantes? Lembre que população é o todo, mas quem são os meus participantes? É aquele grupinho menor. E aí, eu preciso lançar mão da avaliação prévia disso, como que eu vou administrar essa entrevista, né? Como eu vou editá-la, como eu vou codificá-la, como eu vou processar os dados, como eu vou analisar esses dados. Então, deem uma lida nesse artigo, ele vai poder esclarecer algumas dúvidas para que vocês consigam formar, então, um roteiro de entrevista bem legal. E como que eu analiso os dados, gente? Muito importante. Olha, a análise de dados qualitativos é um processo criativo e interpretativo que busca identificar padrões, temas e significados, né, nas informações que foram coletadas. Diferentemente da análise quantitativa, ela se baseia em números, estatística, né? A análise qualitativa, ela explora a riqueza e a complexidade das experiências humanas. Então, meus amigos, ela é feita de uma forma indutiva, tá? A gente busca sempre padrões e categorias que vão emergir do texto. Ela é interpretativa, porque a gente busca, sim, atribuir significado aos dados. Ela é subjetiva, porque a gente trabalha com a subjetividade, tá? E ela é interativa, porque a gente está justamente fazendo o link, né, entre o que está sendo dito pelo participante como é que é a sua interpretação. Então, eu fiz esse caminho aqui também para vocês identificarem que a análise de dados, ela começa pela transcrição. Eu fiz uma entrevista, eu estou utilizando o meu diário de campo, gravei um grupo focal. Então, essa transcrição é quando a gente vai pegar esses dados que foram coletados e eu vou transcrever num texto, tá? Para facilitar a minha análise. Então, é a primeira etapa. Em segundo, você vai fazer uma codificação, que esses dados do meu texto, eu vou começar a ler e vou, de acordo com o meu marco conceitual, eu vou começar a classificar. E a codificação, eu vou dizer inicialmente, olha, eu vou fazer codificação utilizando só palavras, ou só frases, ou trechos mais amplos, tá? E eu vou colocar códigos. Por exemplo, eu estou fazendo uma entrevista onde eu quero identificar quais foram as percepções de um pesquisador a realizar entrevistas, tá? Então, a partir do momento que eu vou identificando, por exemplo, um código pode ser utilizado, facilidade, dificuldade, tá? Então, eu vou codificando aqueles termos para que eu consiga já ir linkando. A categorização é diferente, os códigos estão agrupados em categorias, tá? Que representam temas ou conceitos que são recorrentes nos dados que foram coletados. Em seguida, eu vou identificar padrões.
que são o quê? A partir das categorias, a gente identifica padrões e relações com os dados, buscando construir uma compreensão mais profunda do fenômeno que foi estudado. E, por fim, a gente tem a interpretação. Então, os resultados são interpretados à luz da teoria e do contexto da pesquisa. Então, por isso que a gente precisa ter muito claro qual é o nosso marco conceitual. Na análise de dados, a gente pode fazer de algumas formas. A gente pode fazer análise de conteúdo, análise narrativa e análise de discurso. Eu trouxe aqui algumas, porque assim, a gente tem muitos tipos de analisar os dados, tá? Lembrando que a análise de conteúdo, ela identifica temas e padrões nos dados textuais. Então, o que, que você fez? Você gravou uma entrevista, você transcreveu a entrevista, e aí você categorizou, codificou, né? Codificou primeiro, categorizou, fez tudo direitinho, e aí você vai analisar quanto aquilo está sendo frequente, tá? Então, é uma análise com o conteúdo no texto, com base no texto. Enquanto que a análise do discurso, você analisa o quê? A linguagem que foi utilizada pelos participantes para construir significados. E aí, a gente analisa o sentido daquele discurso. Imagina que a pessoa está falando sobre uma experiência de trabalhar no campo de numa mineradora. Ele está analisando lá a experiência. De repente, ele começa a se respirar mais fundo, ele pausa, ele chora. Então, gente, qual é o sentido daquele discurso, tá? Como que o participante se sentiu realizando aquele discurso? A gente não vai abordar muito sobre análise narrativa, porque ela explora basicamente as histórias que estão sendo contadas pelos participantes, tá? Então, a gente vai falar desses dois que são mais utilizados. Na análise de conteúdo, ela é muito famosa pela Bardan, né? E a gente tem outros filósofos, né? Outros estudiosos que estudaram análise de conteúdo, mas é uma técnica que a gente utiliza para descrever, codificar e interpretar dados textuais de forma bem sistemática, né? Então, ela busca padrões, temas e significados. E ela pode ser feita de diversos textos, tá? Não precisa ser só entrevista. Então, pode ser documento, pode ser artigo de jornal, postagem em rede social, e aí ela tem várias etapas. A primeira etapa é a pré-análise, onde os documentos, a gente vai identificar quem eu vou analisar, que é o que a gente chama de corpus. Corpus é o grupo de textos que eu vou analisar. Por exemplo, eu quero pesquisar qual é o impacto da rede social sobre um determinado tema. Então, eu vou pegar todas as postagens de rede social sobre aquele tema, e aquele vai ser o meu corpus, tá? E aí, eu vou fazer uma leitura por cima, assim, para que a gente entenda, né? Essa postagem fala sobre isso, essa postagem fala sobre esse aspecto, essa postagem fala sobre outro aspecto. Então, a gente delimita os atributos, né, que vão ser aplicados. Por exemplo, eu vou usar a postagem toda, ou uma frase, ou uma hashtag, eu vou usar uma palavra, né? A gente vai dizer. Em seguida, a gente tem a descrição analítica, que é o quê? O pesquisador ele vai buscar encontrar categorias expressas no texto para garantir que aquilo está sendo muito repetido, né? Então, a gente faz uma leitura bem exaustiva, tá? Para reduzir tudo a unidades de registro, ok? E é importante que a gente leia uma vez. Se a gente estiver cansado, a gente não vai poder fazer isso, tá? Precisa ser uma coisa assim, onde a gente faça aos poucos, lê uma parte, dá uma pausa, lê outra, porque às vezes as entrevistas, elas são muito longas, tá? E, por fim, a gente vai interpretar essas unidades de registro. Então, a gente vai fazer avaliações, interpretações de acordo com o nosso objetivo e o nosso marco conceitual. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente já fez entrevista que durou, tipo, 40, 50 minutos, né? Porque aí também o participante fica muito cansado. E isso, quando a gente transcreveu, virou, tipo, 50 páginas. Porque a pessoa falou muito, né? E aí vai depender de como você deixa a pessoa à vontade, como você faz com que ela fale livremente, né? Então, a gente também não pode... Muitas das vezes, na hora de entrevistar, a gente tem que fazer aquela cara de paisagem
de que tá ali na escuta, né, consciente, na escuta ativa, de estar percebendo o participante, mas a gente não pode colocar o nosso juízo de valor naquele momento, né, de julgar o participante. Então, às vezes, a gente precisa fazer um trabalho, né, interno de como aplicar a entrevista. E aí, para fazer análise de conteúdo, antigamente a gente ia lendo, ouvindo e transcrevendo, né? Mas graças a Deus existem hoje softwares de análise, né, bem fáceis da gente manusear, por exemplo. A gente tem softwares só para fazer transcrição. O que eu utilizo é o Clipto, né? Que ele é um software pago, né? Por isso, muitas das vezes, as pesquisas qualitativas dependem de um orçamento. E o Clapton é muito bom, porque você consegue até colocar as vozes das pessoas, né? Então, a gente consegue identificar pelas vozes quem é a pessoa que está falando. Isso é bem interessante. Quando a gente faz a transcrição, a gente pode, então, utilizar esses softwares como o NVivo, ou o Iramutec, ou o Atlas, o Max QDA, o Web QDA, o QDA, o Miner, e aí a gente vai utilizar esses softwares de acordo com, né, as especificidades deles, para que a gente consiga fazer a análise de conteúdo propriamente dito. E aí, gente, como que a gente se certifica que está no caminho certo da pesquisa qualitativa? Vou explicar para vocês. Ó, você fez tudo, né? Você fez o seu projeto, você descreveu o seu método, você descreveu como é que você vai fazer a análise, como que você vai apresentar. Como que você sabe que está tudo ali, né? Não está faltando nada. Então, a gente tem alguns instrumentos que facilitam, né? É tipo um checklist, né? E aí eu trouxe que é o que a gente mais utiliza, onde eu faço pós-graduação, que é justamente, vamos dizer que são critérios consolidados, né, para que a gente consiga reportar estudos qualitativos, que no inglês tem um acrônimo de COREC. O COREC, na verdade, é uma lista, um checklist de verificação que foi desenvolvido para melhorar a qualidade, né, e a transparência das pesquisas qualitativas. Então, ele fornece uma estrutura para garantir que os aspectos essenciais da pesquisa sejam, de fato, relatados e replicados de forma ética. Então, aqui, ó, ele abrange 32 itens, né, agrupados em 32 domínios, cobrindo, então, aspectos como o título é claro, é informativo, né? O resumo é conciso, informativo. A introdução, existe uma justificativa, os objetos, né, os objetivos estão bem claros, existe a questão da pesquisa. Como que foi feito os métodos, né? Tem uma descrição detalhada dos participantes, do contexto da pesquisa, de como coletou os dados, como que analisou esses dados, e os resultados foram descritos de forma clara? Tem ilustrações dos resultados, como exemplos e citações. A discussão tem interpretação desses dados, tem limitações, implicações para a prática? E como que está sendo a conclusão? Então, gente, o COREC, ele foi feito, né, nos Estados Unidos, mas já existe, então, o COREC adaptado, e eu deixei aqui para vocês, tá? Ele foi feito uma tradução por português do Brasil, que também ele fala bem direitinho que vocês podem aplicar ele, né, já para o português brasileiro, para que vocês consigam fazer o check da pesquisa de vocês. Então, o COREC é uma ferramenta muito valiosa, né, para melhorar a qualidade e a transparência da pesquisa qualitativa. E quando a gente segue as recomendações, as pesquisas podem reproduzir, né, relatos mais completos, mais claros, mais compreensíveis, né, contribuindo, de fato, para o avanço do conhecimento científico. Para concluir tudo que a gente falou, né, então a pesquisa qualitativa ela tem um objetivo principal de compreender a profundidade das especificidades sociais e humanas por meio de uma abordagem exploratória descritiva. Ela privilegia a análise subjetiva, buscando captar as singularidades das experiências e percepções dos participantes. O pesquisador pode interpretar os significados, né, atribuídos pelos indivíduos ou seu contexto histórico-social. Requer rigor metodológico, né, e comprometimento com as etapas a serem seguidas. Eu deixei bastante material para vocês darem uma lida, tá? E eu tenho certeza que vai poder ajudar vocês nessas etapas de construção do projeto e na coleta dos dados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.